O que significa diagnóstico para você? É justamente sobre esse assunto que eu quero te convidar a conversar um pouco hoje, que é um dos assuntos que tem tido mais audiência na internet e em vários meios de comunicação no momento. E eu quero saber de você, o que diagnóstico significa para você? Antes de começarmos, eu queria te convidar a fazer parte desse canal, se inscrevendo, curtindo e comentando. E vamos começar por aí, porque eu acho que esse é um ponto interessante para a gente começar a nossa conversa e pensar o que significa diagnóstico. Diagnóstico pode ser tido como uma prescrição de um sintoma, uma prescrição que dará uma base para um tratamento. É muito comum observarmos que no meio de saúde o diagnóstico ele é utilizado como uma ferramenta para poder determinar quais são as características que compõem o sintoma da doença, para que seja possível a partir daí conduzir algum tratamento com base nessa reunião de elementos que possibilite pensar do que se trata, quais são os sintomas. Mas quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente está falando dos diagnósticos que são descritos pelo DSM, pelo CID, será que isso tem a mesma validade? Será que isso funciona da mesma maneira? Eu não estou aqui para te dar uma resposta, não estou aqui para dizer para você o que isso é, mas para convidar você a refletir, para a gente poder refletir junto o que isso significa. Hoje é muito comum observarmos o diagnóstico de TDAH, ansiedade, depressão, são diagnósticos muito comuns. Se você faz uma consulta, seja no psicólogo, seja no psiquiatra, talvez você se depare com um desses diagnósticos. Mais comum ainda, testes de internet, onde através desse teste você descobre supostamente qual o seu diagnóstico. A questão é, se você fizer uma análise no CID, no DSM, fazer uma leitura aprofundada de todas as classificações possíveis, é muito provável que você vá se identificar com algum dos sintomas ali descritos. É quase que impossível que você não vá se identificar com algum desses sintomas. Eu te coloco a seguinte questão: somos todos doentes? Todos nós temos algum sintoma, algum transtorno? Será que de fato, por ter recebido uma prescrição, será que de fato por ter recebido um diagnóstico, ou até mesmo pelo simples fato de ter feito um teste e ao julgar por alguns elementos que eu coloquei, isso diz exatamente daquilo que sou, daquilo que tenho enquanto sintoma, enquanto um adoecimento? E coloco em cima disso uma outra pergunta: o que fazer com essa descoberta? Sou ansioso? Sou depressivo? Sou psicótico? Maníaco? Sou perverso? Psicopata? Sou portador de TDAH? Sou autista? O que exatamente significam essas coisas? E ainda, o que eu posso fazer com elas a partir dessa suposta descoberta? Natural que se utilize isso, talvez possamos empregar o termo, utilizar isso como uma bengala. Eu fiz isso porque eu tenho TDAH. Eu fiz isso porque eu sou ansioso. Eu penso dessa maneira porque eu sou depressivo. Eu agi de tal forma porque eu tenho uma quantidade relevante de autismo na minha personalidade. Nesse sentido, que podemos pensá-lo como uma bengala, como algo que me arrasta para esse significante, que me arrasta para esse conjunto de letras que supostamente me determina. Mas será que de fato me determina? Essa é uma questão importante para a gente pensar de que lugar estou falando. Se falo de um lugar de sujeito, pelo menos se olharmos pela ótica da psicanálise, eu me responsabilizo pelaquilo que falo. Se estou colocando um diagnóstico acima desse lugar, talvez eu não possa falar do meu lugar, sim do lugar de um diagnóstico. Naturalmente, se nós pensarmos essa distinção, a psicanálise vai trazer uma outra ideia. Uma ideia de que talvez seja possível falar sobre isso que você sente e que você não sabe explicar. Mas será que indo a um analista, ele também vai me dar um diagnóstico? Ele também vai me dizer o que eu devo fazer ou não fazer? Quais são as características que compõem o meu sintoma? É bem provável que isso não aconteça. É bem provável que o analista vai indagar a você que significado isso tem para você. Se colocarmos dessa maneira, podemos pensar nos saberes. Onde se encontra esse saber? Temos, talvez, do lado da medicina, um saber médico que diz de um lugar de saber o que deve ser feito, como deve ser conduzido e
exatamente o que você tem. Desse ponto de vista, quem determina o que você tem é um outro. Mas esse saber serve para você? Talvez não sirva, talvez não caiba tão bem. Talvez, se pego esse saber para mim, eu não saiba muito bem o que fazer com ele. E isso me gere um pouco mais de angústia. Agora, se uma das vias possíveis que eu encontro para lidar com esse sintoma, para lidar com essa angústia que eu sinto, for uma análise, talvez possa surgir dessa relação um outro saber. Temos nessa relação analista e analisante 2 saberes. Qual deles deve prevalecer no processo de análise? O analista fala de um lugar de saber, ou seja, se ele te dar as respostas, dizer de um diagnóstico para você, dizer o que você tem TOD, TDAH, enfim, todas as classificações possíveis do CID, esse saber não te pertence, saber de um outro, assim como no discurso médico. Se o saber que você possui prevalecer quando você inicia uma análise, não há movimento, não podemos pensar num movimento, num deslocamento desse lugar, que é inclusive o lugar de sofrimento do qual você inicia um processo se queixando. Então, que saber é esse que se obtém de uma análise? Talvez a gente possa pensar num saber que não pertence ao analista e um saber que não pertence ao analisando, mas um saber outro, um saber que surge a partir dessa relação. A partir dessa relação surge um outro saber. Quando esse movimento acontece, talvez você possa ocupar um lugar de sujeito, se responsabilizar pelaquilo que você é, dar um nome autêntico, não o nome de um diagnóstico, como é colocado por esse saber médico. Agora, sejamos francos, é muito mais convidativo saber aquilo que tenho com base num produto já existente, com base num diagnóstico, numa prescrição que já está pronta. Trilhar um caminho de análise, descobrir esse saber, exige um esforço, exige um trabalho que é realizado ao longo de um tempo. Não é imediato, não é instantâneo, não é a partir de um teste que será determinado aquilo que você tem. É uma descoberta de tempo indeterminado. Trilhar esse caminho é menos convidativo, porém, talvez possamos pensar que um pouco mais real. Na medida que trilho o caminho do diagnóstico convencional, serei medicado, carregarei comigo essa verdade de que tenho isso ou tenho aquilo, mas de fato estarei caminhando num caminho autêntico, numa direção favorável a mim? Se não é isso, então o que estou fazendo nessa direção? Então trilhar o caminho de uma análise implica em se implicar, implica em implicação, implica em seguir numa direção construída, a ser construída. Então, talvez possamos pensar, o que é isso que eu tenho? O que é isso que me incomoda, que me causa uma sensação de angústia, uma sensação de sofrimento, algo incômodo? Devolvo a você essa pergunta, o que será isso? E melhor, o que fazer com isso? Se essa reflexão de alguma maneira serviu para você, deixe a sua opinião nos comentários para a gente ampliar essa discussão. Inclusive, deixe suas críticas, os seus interesses em novos conteúdos para a gente poder ampliar e conversar mais.